Entre diversas teorias existentes para explicar a origem do petróleo, a mais aceita atualmente é a de origem orgânica, a postular que tanto o petróleo como o gás natural seriam combustíveis fósseis, da mesma forma que o carvão. Sob essa teoria, existem algumas evidências de que o petróleo possa ter sido formado pela transformação de matéria orgânica proveniente da superfície terrestre, a qual foi depositada na forma de sedimentos em regiões anóxicas sem oxigênio e no passado geológico constituindo uma acepção ortodoxa e ainda muito popular para a origem do petróleo. Os restos de matéria orgânica, bactérias, produtos nitrogenados e sulfurados no petróleo indicam que ele é o resultado de uma transformação da matéria orgânica acumulada no fundo dos oceanos e mares durante milhões de anos, sob pressão das camadas de sedimentos que foram se depositando e formando rochas sedimentares. É o conjunto dos produtos provenientes desta degradação, hidrocarbonetos e compostos voláteis, misturados aos sedimentos e aos resíduos orgânicos, está contido na rocha-mãe. A partir daí o petróleo é expulso sob efeito da compactação provocada pela sedimentação, migrando para impregnar areias ou rochas mais porosas e mais permeáveis, tais como arenitos ou calcários. Uma camada permeável quando constitui uma armadilha, que permite a acumulação dos hidrocarbonetos, impedindo-os de escapar. Para realizar a extração do petróleo, são necessários 3 passos básicos: prospecção, perfuração e extração. No passo de prospecção é feita a localização de bacias sedimentares, através da análise detalhada do solo e do subsolo. Através de equipamentos, os geólogos podem analisar as condições e localizações de bacias sedimentares na superfície. Na fase de perfuração, são descobertas as jazidas de petróleo e são realizadas as marcações com coordenadas GPS e boias marcadoras posicionadas sobre a água do mar. Se a análise é feita na terra, é realizada a perfuração do solo de um primeiro poço, considerando a perfuração de outros poços quando o petróleo é identificado e quando a extração é avaliada como viável economicamente. As perfurações são feitas em terras por meio de sondas de perfuração, enquanto no mar são realizadas por meio de plataformas marítimas. Por fim, na fase de extração, o petróleo é encontrado acima da água salgada, contando com uma camada gasosa de alta pressão logo abaixo do mesmo. Quando o poço é então perfurado, o petróleo pode jorrar até a superfície graças à pressão do gás, diminuindo o bombardeamento de petróleo para a superfície, garantindo que o material seja extraído com total segurança por meio de bombas e plataformas e outros equipamentos especiais. O petróleo é um produto que geralmente não é usado na sua forma bruta. Como é constituído de uma mistura complexa de hidrocarbonetos, o petróleo passa por um processo de refinamento em que são obtidas as frações de petróleo, ou seja, grupos menores de misturas que contêm menos composto de Droga, de novo, mais uma vez. Essa parte eu vou cortar. O petróleo geralmente não é usado na sua forma bruta. Como é constituído de uma mistura complexa de hidrocarbonetos, o petróleo passa por um processo de refinamento, em que são obtidas as frações de petróleo, ou seja, grupos de misturas que contêm menos compostos e que possuem massa molar semelhante em cada fração. A principal diferença entre essas frações está na quantidade de átomos de carbono nas moléculas de seus constituintes, ou seja, quanto maior for esse número, mais pesada será a fração. Visto que a diferença está somente no tamanho das moléculas, surgiu um processo químico em que algumas frações do petróleo, bem como resíduos que restam após o fracionamento, são submetidos, e esse processo é chamado de craqueamento, e é conhecido como cracking. A palavra craqueamento vem do inglês to crack, que significa quebrar. E é exatamente isso que é feito nesse processo. Ocorre a quebra de moléculas longas de hidrocarbonetos de elevada massa molar para a formação de outras moléculas com cadeias menores e massas molares mais baixas, como os alcanos, alcenos e inclusive carbono e hidrogênio.
Esse processo é muito importante, pois permite que as frações do petróleo que são vendidas por valores menores transformam-se em frações de maior valor comercial. E, atualmente, a gasolina é a fração mais importante do petróleo, mas o processo de refinamento é obtido a uma porcentagem muito pequena em relação à demanda atual. O craqueamento soluciona esse problema, pois aumenta a quantidade de gasolina produzida. Ele ajuda a aumentar de 20 a 50% a quantidade de gasolina produzida por barril de petróleo. O craqueamento é realizado em colunas de fracionamento das refinarias de petróleo e existem em dois tipos, o craqueamento térmico e o catalítico. O craqueamento térmico é realizado com temperaturas e pressões elevadas que rompem as moléculas mais pesadas. Por exemplo, o craqueamento do querosene, do óleo diesel e do óleo lubrificante em gasolina são utilizados em temperaturas que vão de 450 a 700 graus Celsius. Já o craqueamento catalítico diferencia-se do térmico apenas pelo uso do catalisador. Os catalisadores são substâncias capazes de aumentar a velocidade de determinadas reações químicas sem participar da reação, ou seja, são regenerados ao final dela. Em virtude do uso de calor, esse processo também pode ser chamado de pirólise, nome que deriva dos termos gregos piro, que significa fogo, e lise, que significa quebra. Assim, a pirólise pode ser definida como quebra pelo fogo, e é um tipo de reação química de decompositores ou análise em que o calor decompõe uma substância em dois ou mais produtos. O craqueamento do petróleo também é importante economicamente, porque muitos de seus subprodutos são usados como matéria-prima na produção de plásticos, borrachas e novos materiais. A indústria do petróleo e gás natural possui uma grande importância no cenário econômico mundial, sendo assim o essencial para o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. O petróleo é ainda considerado o principal tipo de combustível e é insumo para a produção de diversos produtos industriais, tais como borracha, solvente, fertilizante, entre outros. O gás natural, por sua vez, é uma fonte de energia limpa que está ganhando cada vez mais espaço como combustível, principalmente na indústria. Segundo o Balanço Energético Nacional de 2007, realizado pelo ministro de Minas e Energia, com base nos dados de 2006, o petróleo e o gás natural representam junto 47,3% da matriz energética brasileira. Estima-se que, até 2030, haja um aumento de cerca de 90% na demanda de cada brasileiro por tonelada. O petróleo é conhecido como matéria-prima principal de produtos como a gasolina, o querosene, diesel, óleo lubrificante, asfalto, entre outros. Mas além disso, o petróleo serve de base para a fabricação de vários produtos usados no nosso dia a dia, como cosméticos, tintas, acessórios, roupas e produtos plásticos. Os cosméticos. Se não fosse a indústria do petróleo, aquele creme perfumado que você comprou recentemente provavelmente não existiria. Derivados de petróleo como óleos, perfumes e ceras compõem cerca de 80% de um cosmético. Shampoos, condicionadores e tinturas para cabelo também devem sua existência àquele óleo negro resultante de milhares de anos de decomposição de organismos. Os produtos de limpeza. Quem imaginaria que um óleo que deixa manchas praticamente irremovíveis serviria de base para produtos de limpeza? Quase todos são compostos por uma série de ingredientes artificiais que podem matar uma pessoa ou deixar a louça brilhando como nova. Tecido sintético. Em geral, mais baratos que os naturais, os tecidos sintéticos, como nylon, acrílico, spandex e poliéster, são largamente usados tanto em roupas quanto em produtos de casa, como cortinas e carpetes. Se não fosse o petróleo, sua gaveta de meia provavelmente estaria menos cheia. Remédios. Parece estranho usar em medicamentos uma substância altamente poluente, mas não há como negar que muitos remédios, em especial os analgésicos e, curiosamente, até mesmo os homeopáticos, contêm benzeno, um derivado do petróleo. Comida. Se você achou estranho que derivados de petróleo estivessem presentes em remédios, provavelmente vai ficar chocado ao saber que eles também são usados diretamente em corantes, flavorizantes e conservantes ou indiretamente em fertilizantes e artificiais pesticidas. Por fim, o uso mais previsível do petróleo é na produção do combustível.
Gasolina, diesel e combustível de avião respondem por cerca de 72% do consumo total de petróleo no mundo. Agora que você já conhece a grande versatilidade do petróleo, provavelmente não vai estranhar que os combustíveis sejam tão diferentes entre si.